TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é sexta-feira, 25 de março e você confere agora as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pátio do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul. E você vai ver nesta edição: restos mortais de possível vítima das chuvas são encontrados no centro de Petrópolis. Previsão para o fim de semana em Petrópolis é de chuva e o risco geológico é alto para os distritos do centro e de Cascatinha. Petropolitano ficou desalojado ao menos 5 vezes em decorrência de enchentes e deslizamentos de terra, pede providências. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. As buscas por desaparecidos continuam em Petrópolis e hoje voluntários que têm atuado nesse trabalho encontraram possivelmente restos humanos dentro do rio, na altura do Obelisco, no centro da cidade. O material foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. O trabalho não para. Os voluntários das buscas pelas vítimas das enchentes em Petrópolis realizaram uma varredura pelos rios da cidade à procura de corpos dos desaparecidos nos ônibus que foram arrastados pela enxurrada. Nesta sexta-feira, durante uma varredura realizada dentro do rio aqui no centro da cidade, perto do Obelisco, restos mortais podem ter sido encontrados. O material foi recolhido e enviado ao Instituto Médico Legal em Correias. Só após a análise vai ser possível identificar se de fato os restos são de origem humana e pertencem a uma das vítimas. Entendeu? Achamos um garotinho ontem, o bombeiro pegou, graças a Deus. Só estou esperando a ML confirmar se é o garotinho ou não é. E agora eu descendo aqui junto com os componentes ali embaixo, achei uma parte, um pedaço de uma carne. Pode ser a superior da coxa traseira. Os voluntários pedem ajuda dos órgãos competentes para auxiliar na retirada de resíduos dos rios, já que sem os maquinários dificulta o trabalho. A gente pediu para paralisar as máquinas que estavam na Washington Luiz, não há possibilidade da obra continuar e sepultar pessoas ali. Então a gente vai fazer essa varredura no entorno, as máquinas podem funcionar desde que esteja com os bombeiros militares, como o que foi acordado. Os bombeiros militares estão à disposição para ir para lá quando a máquina começar, tiver que funcionar. E os bombeiros civis chegaram hoje para dar uma ajuda ao Leandro, que estava com um outro voluntário, a Leandro, sozinhos até ontem. Aí ontem nós nos unimos a eles e a gente está buscando voluntários para estar ajudando. Que até então, nesse trecho, eles estavam sós e eles sozinhos não iam ter como achar nada. Nós estamos precisando de mais apoio, nós estamos precisando de máquinas, porque existem pontes aqui no rio de maior interesse, pontes que foram, desceram a margem do rio, desceram materiais que possivelmente pode ter alguém por baixo, mas a gente já vem pedindo ao longo do tempo já em relação às máquinas, para retirar esse material do rio. O William acompanhou o trabalho dos voluntários no rio e conta que a namorada dele estava em um dos ônibus que foram arrastados pela enxurrada, mas sobreviveu. Minha namorada estava no ônibus que tombou lá na Coronel Veiga. Ela estava no primeiro ônibus e ela contou que começou a encher água muito rápido e eles não conseguiram sair do ônibus. Ela ficou segurando a porta junto com outra pessoa. É uma situação muito deplorável, ainda terem corpos desaparecidos. Eu fico pensando às vezes que podia ser minha namorada, então acabo simpatizando muito com as pessoas que ainda estão procurando seus familiares aí nos rios. Desde o dia 15, já são 241 mortos decorrentes das chuvas que atingiram Petrópolis. 3 pessoas continuam desaparecidas. Caso seja confirmada a identidade do corpo retirado do rio Piabanha na Posse e do despojo encontrado no rio Quitandinha nesta sexta-feira no Centro Histórico, vão ser 243 vítimas fatais. A gente tem mostrado diariamente aqui no Correio da Manhã reportagens referentes às tragédias provocadas pelas últimas chuvas em Petrópolis. Infelizmente, os problemas são muitos, assim como o número de mortos e pessoas que perderam tudo. Uma dessas vítimas é Hélito Fraguas, que ficou desalojado pela 5ª vez. A força da água impressiona. Os ruídos causam mais medo em quem passa diariamente no local.
Desde 1995, Hélito Fraga, de 41 anos, sofre com a força da natureza somada à falta de políticas públicas. Com as fortes chuvas de março deste ano, o eletrotécnico deixou a casa em que vivia, no Quissamã, depois de ficar novamente desalojado. Esta é a 5ª vez que ele precisa deixar algum imóvel. O petropolitano diz sentir-se preso a um pesadelo sem fim, que começou quando ele tinha apenas 15 anos e teve a casa em que morava destruída por uma enxurrada. Psicologicamente é horrível você ficar que nem aqui, eu tô no sofá. Sabe por que às vezes eu fico aqui? Porque aqui é mais próximo da porta. Se tiver chovendo, eu estiver aqui, no dia que caiu a lateral aqui atrás, eu estava aqui. Caiu, deu um barulho, eu fui ali olhar, a vizinha já foi. Então isso vai te afetando. E cada dia mais. Porque toda vez que acontece isso, a gente fica com medo e sai. Porque a gente não sabe onde ele vai romper. Se ele romper ali em cima. Antes o terreno tinha uma parede na frente, então você não via. Em 2020 ele arrebentou para a lateral. Se ele tivesse em 2020 arrebentado para a lateral esquerda do terreno, eu poderia não estar aqui para falar com você. E por incrível que pareça, a casa da minha cunhada é ali embaixo no túnel. Só que ela é uma casa que caiu barreira e eu tô ficando num pedaço da casa dela. Se tiver que ficar, a gente fica num pedaço onde é mais seguro. Só que tá mais seguro que aqui. Em Petrópolis, mais de 90% dos laudos realizados pela Defesa Civil em função das fortes chuvas mostra que existem casas em área de risco. E na maioria das vezes, quando essas pessoas conseguem finalmente se mudar, elas acabam indo para outra área perigosa. Isso faz com que muitas pessoas fiquem em um ciclo vicioso de terror e perda. Essa é exatamente a situação para a qual o Hélito voltou. Apesar dele, a esposa e a filha terem sido abrigados temporariamente pelo cunhado, o eletrotécnico volta todos os dias ao imóvel interditado no Quissamã para trabalhar. Nunca tinha sido o extravasor em si. Eram galerias laterais adjacentes a ele. Agora é ele. Ele mesmo que está fazendo isso. Então, assim, se em 95 e em 2000 ele fez com galerias micro perto dele, e agora sendo ele, o que vai acontecer? Hélito acredita que os problemas existentes há anos no túnel extravasor afetam diretamente a rua Quissamã e colocam em risco a vida de todos em que moram na região. A gente vai fazer um modelo diferente de associação. Pode ver que a gente está cobrando uma parte diferente de tudo. Hélito esteve presente na noite da última quinta-feira em uma reunião com os moradores do Quissamã no Clube Palmeira. Nela, foi relatado que já existem pontos do túnel extravasor com rompimentos e o local está sem manutenção há 20 anos, deixando mais de 240 casas em risco. A data para o início das obras ainda não foi definida, mas já foi decidido que o INEA vai trazer 20 engenheiros de São Paulo. Nesta sexta-feira, o tempo em Petrópolis foi de sol. No entanto, a previsão de chuva para o fim de semana tem preocupado os moradores. A tarde desta sexta-feira foi de sol. Tempo agradável no centro de Petrópolis, pessoas andando à vontade. Mas a preocupação por conta da previsão de chuva se tornou um motivo de preocupação. Com certeza, né? Acho que por todo mundo, por todas as perdas, por os lojistas, que é muito difícil. Eu acho que é um pânico que nem precisa da chuva, na verdade. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, uma frente fria vai chegar à região neste fim de semana. Há uma previsão de chegada de uma frente fria a partir de domingo, no final da tarde. Essa frente deve se intensificar na próxima semana, com bastante chuva, principalmente na região da Costa Verde e na próxima região serrana também, principalmente em Petrópolis. A tendência é que ocorram chuvas acumuladas até 120 milímetros até sexta-feira, dia 1º de abril, sendo que na terça-feira há uma previsão de correr uma chuva de 80 milímetros na região serrana. Apesar do sol, o tempo em Petrópolis nesse fim de semana será de chuva e céu nublado. Além disso, a Defesa Civil emitiu alerta para os distritos do centro e de Cascatinha por risco geológico alto. Por isso, é preciso ficar atento a alguns sinais, como portas e janelas emperradas, rachaduras no solo e nas edificações e também na inclinação de árvores e postes. Com a mudança da estação, a tendência é que o fluxo de chuva diminua. Quanto ao outono, a tendência agora é que a chuva começa a diminuir bastante e também a temperatura deve começar a diminuir também bastante também. Sendo que também a tendência da característica do outono são os nevoeiros, Eles começam a ser mais frequentes,
na região. A máxima para a cidade imperial neste sábado é de 30 graus, com probabilidade de 90% de chuva. E você vai ver depois do intervalo. Empresas Cascatinha, Petroita e Cidade Real continuam descumprindo leis trabalhistas. Câmara Municipal aprova projeto que propõe suspensão da cobrança de estacionamento na Rua Tereza. Procon Petrópolis retoma atendimentos na sede e fiscaliza bancos. O ERJ cria polo de extensão em Três Rios com retomada de aulas de ginástica artística. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade, a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. A Câmara Municipal aprovou uma indicação da vereadora Gilda Beatriz que propõe a suspensão da cobrança de tarifa nas áreas de estacionamento rotativo na Rua Tereza. A proposta tem o objetivo de estimular a permanência dos consumidores nos comércios da cidade. A proposta que visa suspender a cobrança de tarifa nas áreas de estacionamento rotativo na Rua Tereza, por tempo a ser determinado pelo Executivo Municipal, foi aprovada na Câmara Municipal por unanimidade pelos 13 vereadores durante sessão plenária nesta terça-feira. Nesse momento que a gente está vivendo, todos nós petropolitanos, essa tragédia toda aqui em Petrópolis, a gente tem que pensar em maneiras que possam ajudar, né, o retorno do desenvolvimento econômico da cidade. E uma delas é o quê? Não cobrar o estacionamento rotativo em lugares como a Rua Tereza, que a gente sabe que, para mim, nem deveria ser cobrado nunca. Até muito briguei aqui na Câmara que lá não fosse cobrado, mas infelizmente não consegui. E agora, mais do que nunca, tem que suspender, né, esse estacionamento rotativo na Rua Tereza. De acordo com a vereadora, além da Rua Tereza, a iniciativa vai se estender para o Centro Histórico, o Polo de Modas do Bingen e todas as outras áreas que foram atingidas. O objetivo é estimular a permanência dos consumidores nos comércios de Petrópolis. No documento, a parlamentar reforça ainda a necessidade de criar medidas que estimulem o comércio e o retorno do turismo em todo o município. Ela lembrou que a Rua Tereza, uma das regiões mais atingidas pelas chuvas, possui mais de 800 lojas e representa 14% do PIB do município. Para mim que trabalho com aplicativo, tá? A situação que a nossa cidade está passando, eu acho um absurdo, cara. Eu acho uma falta de respeito. Porque o que a gente paga, e o que retorno que você tem? Tu paga para estacionar aqui. Amassa teu carro. Quem paga? Ninguém paga. O estacionamento ser cobrado não é válido devido a essa calamidade, né? E não tem vaga, não tem local. Então, ou seja, sem condições. É um absurdo, né, ser cobrado essas taxas aí. Eu acho que, pelo menos nesse momento de calamidade, deveria estar tudo liberado, o estacionamento, né? Inclusive é para os carros de serviço que prestam serviço aqui na cidade. Tá bem complicado para a gente poder estar trabalhando aqui. Fica meio complicado, né? Hoje você tem que pagar tudo, né? Que cada vez vai aumentando mais, o salário da gente continua o mesmo. Já não é de hoje que os trabalhadores rodoviários que atuam nas empresas Cascatinha e Petroita em Petrópolis vêm sofrendo com atrasos nos pagamentos. Por isso, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis solicitou uma reunião entre as empresas para resolver este problema. Rodoviários de Petrópolis sofrem com os atrasos contínuos no pagamento do salário, o repasse do valor referente à cesta básica e às férias e do adiantamento do salário conhecido como Vale, que deveria ser feito todo dia 20 do mês.
O somatório de problemas e as inúmeras reclamações fez com que o Sindicato dos Rodoviários solicitasse a mediação do Ministério do Trabalho para a realização de uma reunião entre as empresas Petroita e Cascatinha e a diretoria do sindicato, com o intuito de tratar o descumprimento da legislação trabalhista. O rodoviário, ele, quando sai de férias, ele tem que receber 2 dias antes dele sair das férias, né? O dinheiro tem que estar na conta dele e não vem acontecendo. Vem acontecendo que ele volta a trabalhar e não consegue receber o salário dele. E no caso, as férias. E o salário também está vindo parcelado. Um dia cai um pouquinho, outro dia cai outro pouquinho. Às vezes tem dia que não cai nada. Sem o agendamento da reunião com mediação do Ministério do Trabalho e continuando a receber denúncias dos rodoviários, membros do sindicato enviaram mais um ofício às empresas Cascatinha e Petroita solicitando esclarecimentos sobre essas denúncias recebidas nos últimos dias. Porque o rodoviário, nesse intervalo, ele está ficando sem dinheiro, tem muitos que ficaram desabrigados, casas assim que moram de aluguel, então não está tendo como pagar o seu aluguel. Além disso, o sindicato também recebeu denúncias de rodoviários da empresa Cidade Real. As reclamações afirmam que a hora do almoço, que já é fracionada, tem sido descontada todas as vezes que o rodoviário fica com o carro parado mais do que 5 minutos, mesmo que esteja aguardando os passageiros entrarem nos veículos. Ou seja, cada minuto que passar após os 5 é descontado do horário do almoço, o que, segundo o sindicato, é ilegal. A partir do momento que ele parou no ponto, começou a carregar o passageiro, ele está trabalho. Ele teria que ficar 5 minutos ou mais, aí ele anotaria que ele ficou 10 minutos parado, mas parado sem estar fazendo nada, né? E eles não, eles querem obrigar, mesmo o cara parando, carregando o passageiro, ficou 3 minutos, eles querem que... E isso é a denúncia que foi nos passado e nós enviamos um ofício pedindo explicação. Eles querem que anote menos de 5 minutos com o carro em serviço. O Procon Petrópolis intensificou a fiscalização nos bancos. 2 deles já foram multados por conta de demora no atendimento aos clientes. As atividades do Procon Petrópolis foram retomadas nesta quinta-feira, após a paralisação por conta das chuvas. O órgão já intensificou a fiscalização nas agências bancárias e 2 delas, uma na Rua do Imperador e outra na Paulo Barbosa, foram multadas devido à demora no atendimento aos clientes. Em um dos locais, a espera superou 2 horas e meia, com mais de 60 pessoas na fila. A gente teve aqui algumas intercorrências em relação ao Itaú, a Caixa Econômica, as agências do centro da cidade também foram atingidas, mas a gente, infelizmente, tem que continuar agindo porque é uma responsabilidade objetiva deles. O que acontece, no direito, a gente chama de caso fortuito interno. Não importa se caiu água, não importa se estragou o equipamento, se eles tiveram que fechar as agências. É risco do negócio deles. E eles têm um poderio econômico como para colocar caminhões, abrirem novos postos de atendimento, mas o consumidor não pode, como ontem a gente verificou junto à Caixa Econômica, ficar 3 horas e meia na fila sob o sol, esperando para sacar um dinheiro ou para pagar alguma conta. Além das agências, o órgão também fiscalizou uma correspondência bancária na Rua do Imperador. No local, foram observadas irregularidades como a falta do alvará de localização e o desrespeito à fila dos idosos. As informações foram repassadas à Secretaria de Fazenda. A legislação municipal determina que as agências bancárias devem realizar o atendimento em até 15 minutos, com exceção de véspera e pós-feriado. Nesta sexta-feira, mais uma vez a fila da Caixa Econômica estava grande. Os clientes reclamaram da demora e da espera debaixo do sol. Estou aqui, sou viúva há 11 anos. Vim aqui com as carteiras minhas, do meu marido, para ver se tem algum dinheiro para receber. Fui lá na frente, a moça falou, infelizmente a senhora tem que ficar na fila. Aí nós estamos aqui, na fila. O Procon Petrópolis funciona de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, na Rua Doutor Moreira da Fonseca, número 33. O contato para denúncias e orientações pode ser feito por e-mail e pelo telefone. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro firmou um convênio com a Prefeitura de Três Rios para a instalação de mais um polo de extensão, dando continuidade ao projeto de interiorização. Com isso, a UERJ vai oferecer atividades esportivas, culturais e de reforço escolar para crianças, jovens e adultos. Estão previstas ainda aulas de futebol, natação, ginástica artística, dança de salão, entre outras. E você vai ver depois do intervalo.
Prefeitura retoma a vacinação contra a Covid-19 em 8 pontos e sem necessidade de agendamento. Aluno de Três Rios pode representar o Brasil no evento World Skills em 2022, que vai acontecer na China. Apresentações musicais marcam fim de semana na região serrana. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. A Secretaria Municipal de Educação de Nova Friburgo divulgou o resultado preliminar com a listagem de classificação dos candidatos inscritos para o processo seletivo simplificado de auxiliar de creche e merendeira. O resultado com a lista definitiva dos classificados vai ser publicado no dia 1º de abril, assim como a divulgação do resultado dos recursos. Agora a gente muda de assunto e fala sobre saúde. A vacinação contra a Covid-19 foi retomada na quinta-feira em Petrópolis. A campanha havia sido suspensa por 3 dias após a forte chuva de domingo. A Prefeitura de Petrópolis reabriu os 8 pontos de vacinação contra a Covid-19. Todos eles funcionam das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde. A vacinação precisou ser interrompida após as fortes chuvas, já que muitas ruas foram interditadas e o deslocamento na cidade foi comprometido. A vacinação contra a Covid-19 em Petrópolis está acontecendo por livre demanda, ou seja, sem a necessidade de agendamento. Basta se dirigir a um dos postos de imunização com carteira de vacinação, CPF ou cartão SUS em mãos. Mas é preciso ficar atento ao intervalo entre as doses. Passados 4 meses da minha segunda dose, é hora da minha dose de reforço. Quando ficar disponível a 4ª dose, é sempre importante a gente seguir todas as recomendações de saúde. Se for para tomar até uma 4ª dose, que todo mundo tome a 4ª dose. Porque quanto mais pessoas vacinadas, a gente diminui o fluxo da transmissão do vírus na cidade, né, na população, e, consequentemente, o número de internação e o número de mortes. Eu já vim tomar a 3ª esperando a 4ª, se Deus quiser. O vírus continua sempre circulando, mas se a gente se proteger com a vacina, a gente pode ficar à vontade aí, sem máscara, livre. Eu estava esperando só acabar de passar essa tragédia aí para vir tomar a 3ª dose. Se todo mundo tomar, a gente vamos acabar com essa Covid aí, né? Eu peguei convite 2 vezes e eu não esperava, entendeu? Então, eu acho assim, com essa chuva, com tudo que aconteceu, eu acho que a gente está mais vulnerável ao vírus ou alguma outra coisa. Então, eu acho que é muito importante. Ficar imune, né? Evitar de... A gente já tá passando por um momento complicado aqui na cidade, né? Evitar mais uma parada da Covid, né? É a melhor coisa que tem. Durante a suspensão do serviço nos pontos de vacinação, a Secretaria de Saúde realizou a campanha dentro dos pontos de abrigo com as famílias vítimas da chuva. No total, a cidade conta com 258.980 vacinados com a primeira dose e 233.616 com a segunda aplicação. A dose única chegou a 6.805 pessoas desde o início da campanha de vacinação e a dose adicional a 1.335 imunossuprimidos. Todos os postos de vacinação, horários de funcionamento e idades que atendem estão listados no nosso site em tvc16.com. Um estudante do estado do Rio de Janeiro pode representar o Brasil em um dos eventos de profissionalismo na China. São pelo menos 2 anos de preparo para as competições.
O evento World Skills, criado em 1950 em plena Segunda Guerra Mundial, tem o objetivo de construir a confiança de jovens, capacitando comunidades e alimentando economias, por meio de projetos e eventos. A edição de 2022 pode contar com um brasileiro, mais especificamente um tririense, o aluno Arthur Marques Tamiotsu, da Firjan Senai Três Rios. Estamos chegando na semana da seletiva World Skills, para a qual tenho preparado nesses últimos 2 anos. E realmente poderei mostrar tudo que eu treinei todos os dias nesse período. Foram treinamentos cansativos, tive dificuldades, mas sei que estou bem preparado. Eu pude contar com meus treinadores, com toda a equipe da Firjan, que tornou possível que eu estivesse aqui hoje. E sei que os demais competidores também estarão muito bem preparados, mas tenho confiança que posso competir de igual para igual com todos lá. E vamos para cima! Arthur passou pelos cursos de eletricista de manutenção industrial e torneiro mecânico, até que ganhou uma bolsa de estudos para técnico em eletrotécnica, quando surgiu a oportunidade de participar das seletivas para o World Skills 2022. Além disso, ele representa o estado do Rio de Janeiro na disputa com alunos de diversas regiões, na categoria Instalações Elétricas Prediais. Caso Arthur se classifique, a responsabilidade vai ser grande, já que vai representar o Brasil em competições internacionais, que vão acontecer em Xangai, na China, em outubro desse ano. Mas para conseguir a vaga é preciso muita dedicação. São pelo menos 2 anos de treinamento. Sabemos da responsabilidade, que é representar o estado do Rio de Janeiro em uma competição tão importante como essa, mas ao mesmo tempo estamos muito seguros, tranquilos do trabalho que foi realizado, de toda a infraestrutura que a Firjan nos proporcionou durante esse tempo, e tenho certeza que o nosso aluno chega bem preparado e com totais condições de disputar as primeiras colocações. Antes da seletiva para o World Skills 2022, o Arthur vai participar de competições em Vitória, no Espírito Santo, com equipes dos estados de Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Roraima, Rio Grande do Sul e São Paulo, na ocupação Instalações Elétricas Prediais. No fim de semana, quem visitar a região serrana vai encontrar alguns eventos bem legais. Em Nova Friburgo vai ser promovida mais uma edição do Montanha Cup Festival. Em Petrópolis, a Casa Marambaia tem apresentações de música sábado e domingo. Mais informações com a Rafaela Cordeiro. Hoje é sexta-feira e a nossa agenda cultural traz para você a programação deste fim de semana na região serrana. E em Nova Friburgo acontece o Montanha Cup Festival 2022. O evento é uma edição especial comemorativa para os 15 anos de realização do evento, que conta com uma série de atividades de música, gastronomia e recreação infantil, além da tradicional prova de mountain bike. A largada da corrida vai ser às 9h30 da manhã de domingo. E por causa deste evento, a Prefeitura de Nova Friburgo informou que a Avenida Alberto Braune vai ficar parcialmente interrompida para o trânsito de veículos das 6 horas da manhã de sábado às 10 horas da noite de domingo. E em Teresópolis acontece nesta sexta-feira, a partir das 6h30 da tarde, na Casa da Memória Arthur Dalmaço, a edição mensal do Cineclube. A sessão conta com a exibição gratuita do filme Em Busca do Ouro, de Charlie Chaplin, e uma roda de conversa. Durante as sessões, o público deve seguir as medidas relacionadas à prevenção do contágio do coronavírus, como o uso obrigatório de máscaras. E na Casa Marambaia, em Petrópolis, neste sábado, acontece o Sunset Marambaia com Rafael Direito no piano e na voz a partir das 5 horas da tarde. E no domingo é dia de brunch e grill com recreação infantil a partir de 1 hora da tarde. Para participar da programação, é preciso fazer reserva pelo telefone 24 2236 3650 ou pelo WhatsApp 24 99974 7608. E descendo a serra, Petrópolis está participando da Expo Turismo 2022, que começou nesta quinta-feira e vai até domingo. O evento acontece no Jockey Clube Brasileiro, no Rio de Janeiro, e reúne os principais atrativos e serviços voltados para os visitantes e turistas oferecidos nos municípios do estado. O objetivo do evento é a troca de experiências e divulgação dos principais atrativos de cada região. E Petrópolis faz parte do estande da Serra Verde Imperial. A entrada é gratuita. A Casa Cria Local organizou a Feira Avante para este fim de semana.
O evento tem como proposta oferecer o espaço físico para exposição e venda de produtos na sede do projeto, que fica na Rua Henrique Dias, número 15, no Retiro. A intenção é ajudar os artesãos e pequenos produtores que tiveram as vendas atingidas pelas chuvas em Petrópolis. A feira vai acontecer neste fim de semana e depois em uma nova edição do dia 31 de março ao dia 3 de abril. Mais informações sobre como participar da Feira Avante podem ser obtidas pelo WhatsApp 24 2020 7062. E para quem gosta de cinema e ação, esta é a semana de ir ao Cinemax Petrópolis. Estrearam os filmes Ambulância, Um Dia de Crime e Agente das Sombras, 2 filmes do gênero que prometem movimentar as salas de cinema. Além das estreias, também já começou a pré-venda para Morbius, um dos personagens mais interessantes e conflituosos da Marvel. Para matar a curiosidade logo na estreia, é só garantir o ingresso antecipado na bilheteria do Cinemax Mercado Estação, no centro da cidade, ou por meio do aplicativo Cinemax, onde também está disponível toda a programação da rede. A nossa agenda cultural fica por aqui. Desejamos a vocês um bom fim de semana. Amanhã a gente está de volta com muita informação e um resumo do que foi notícia ao longo desta semana em Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.